Você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para abordar um problema recorrente nas lavouras para o produtor brasileiro, as dificuldades climáticas, principalmente com altas temperaturas e com baixo índice de chuvas. As pesquisas da Embrapa estão avançando nesse sentido e aí os produtores ganham novas alternativas, novas opções. Hoje, para me ajudar nessa entrevista, eu tenho aqui a companhia da Virgínia Alves, repórter de clima aqui do Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme. Olá para todo mundo que acompanha aqui mais um boletim do Notícias Agrícolas. A gente vai falar um pouquinho também dessas condições climáticas bastante adversas que vêm tirando o sono do produtor. E para conversar com a gente aqui, então, um dos nossos entrevistados é o Cláudio Nasser, presidente da NOAA Ciência e Tecnologia Agrícola. Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, principalmente ao lado do Itamar aí. E a gente está aqui também com o Itamar Melo, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Itamar, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente no Notícias Agrícolas. O prazer da Embrapa, estar aqui com vocês. Cláudio, a gente tem acompanhado uma recorrência dessas situações, né? Temperaturas altas e pouca chuva influenciando as lavouras. Inclusive, a gente teve nessa segunda safra de milho problemas desse tipo no Mato Grosso, em Goiás. A safra de verão também sofreu bastante nesse ano, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Que tipo de problemas essa situação de temperatura alta e baixa umidade pode causar nas lavouras? Quais são as perdas que isso pode trazer para o produtor? As perdas chegam até 100%, dependendo da severidade que vem aí essa falta de chuvas, né? Então, realmente é um problema recorrente que a gente tem, às vezes não tem tão severo, mas nós temos aí uma característica de termos veranicos aí de até 30 dias durante o período da cultura, né? Então, o que a gente observa é que essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa, pelo doutor Itamar aí, ela vem muito ao encontro, né, desses desafios que é temperatura alta e falta de chuvas aí durante o ciclo das culturas, né? Itamar, eu queria direcionar a próxima pergunta para o senhor, porque a gente vem observando, como o Guilherme já disse, essa reclamação recorrente do produtor rural que está mais quente e fato é que tem chovido menos, principalmente nesses 2 últimos anos, com a influência do Laninha. Com base nas pesquisas da Embrapa que vocês têm feito por aí, é isso mesmo? A gente tem um novo clima para a produção de grãos aqui no Brasil? Como é que o senhor avalia isso? Sim, Virgínia. Não é uma prospecção para o futuro, esse aumento de temperatura, né? Não vou falar nem da seca, né? A seca tem sido recorrente no mundo inteiro, principalmente no Brasil, na região centro-sul, a maior produtora de grãos do Brasil, ela tem sido recorrente. A temperatura tem aumentado, né? Por ano, isso aqui são dados de várias pesquisas, vários institutos internacionais do Brasil também, 0,2 graus, 0,2 por ano, em 10 anos, 2 graus. Se nós aumentarmos a temperatura e, consequentemente, o calor, né, nós teríamos aí em 10 anos um aumento de 2%. Isso é muito crítico, né? É crucial, é detrimental para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, produtividade agrícola, né? Então, os produtores, agricultores não estão se dando conta que em 10 anos, ou vamos falar em 20, quando a população do mundo está quase duplicada em algumas regiões ali da África, do Saara, na Ásia, né, tanto no sul da Ásia, sudeste da Ásia, esse aumento de temperatura é detrimental, causando perdas nas lavouras de até 30%, né, tanto no continente africano quanto na Ásia, né? Se você observar na Califórnia, que movimenta uma agricultura de aproximadamente mais de 50 bilhões de dólares, e as perdas que foram nesses últimos anos com falta de chuva e alta temperatura. Então, o que eu quero dizer é que as temperaturas, num nível mais elevado de perdas, dá aproximadamente 35%. Né? Se você somar isso em recursos, né, é muita coisa. Né? Então, talvez, né, daqui a um tempo, a gente não alarma, mas é o que o painel de estudo intergovernamental das Nações Unidas fala, né? Vai ter muita miséria no mundo, mas isso aí não é o futuro, já é agora. Vocês olhem a falta de água na região centro-sul do Brasil, né? Quantos dias nós estamos sem água ali chover na região do Sudeste?
Então, e você ter uma tecnologia, porque quais são as tecnologias disponíveis? Melhoramento genético, clássico, convencional, né, através de seleção recorrente, de novas linhagens, ou novas variedades, ou novos híbridos, através de uma seleção comum, até massal. Mas se as nossas variedades, né, de algumas culturas, ou de quase todas, elas são suscetíveis, como vamos providenciar a seleção de plantas mais tolerantes a esses caracteres? Então, não é fácil fazer o melhoramento genético, mas tem uma alternativa que é a engenharia genética, que também, do mesmo jeito, né, vamos levar quantos anos? 5, 10 anos? Não fazemos o melhoramento genético através da introdução de genes de tolerância, até a introdução de genes de bactérias na planta, que é feito por algumas empresas, né, dos Estados Unidos, ali, não conheço bem as empresas, mas vocês pegarem, né, os sites de algumas, estão fazendo, introduzindo até genes de bacilos, né? Então, para introduzir tolerância. Mas surge também aquele entrave da limitação de um transgênico que requer autorização, que requer muitos estudos de impacto ambiental, de toxicologia, que leva quantos anos? 10 anos, né? Hoje nós temos uma inovação tecnológica à base de uma bactéria, ou de algumas bactérias, que são termotolerantes, são tolerantes à seca e tolerantes à alta temperatura, né? A alta temperatura qual seria? Se você olhar trigo, para uma planta de trigo florescer e, a partir daí, começar a produzir grãos, a temperatura ótima é a base de 20 graus, 18 graus ou até 16 graus. As nossas temperaturas são maiores, mesmo com as variedades de trigo melhoradas para as regiões tropicais que a Embrapa desenvolveu, que são plantadas no Cerrado brasileiro, com bom trigo, né? Mas com a alta temperatura de 1 ou 2 graus, ou 3 ou 4, que em muitos casos acontece, essa planta deixa de produzir, produz menos, com uma perda muito grande. No caso de estresse hídrico, as perdas são maiores, né? Como o Cláudio falou, né? 30 dias de veranico é muito comum isso, né? Essa bactéria, ela funciona por melhor hidratação e ela induz a planta a tornar-se mais tolerante, porque a planta, ela produz ela própria, por si só, através da indução por essa bactéria, ela produz os antirradicais livres, né? Sobre qualquer animal, qualquer planta, sobre estresse, tanto hídrico quanto de radiação ultravioleta. A partir da radiação, a gente podia falar depois, é muito importante esse tema, né? Essa bactéria, ela induz a planta a produzir algumas substâncias, e eu posso dizer quais são, é um tipo de proteína, eu já fiz esses estudos no laboratório, e meus pós-doutorandos, né? Ela induz a planta a ter uma melhor condutividade da água, são chamados canais de membrana, ou canais de água. Então, é bem interessante. Então, a água corre melhor com essa bactéria dentro da planta. A planta não sente tanto o efeito da seca. Ao mesmo tempo, essa mesma bactéria produz uns polímeros, vamos dizer assim, para o nosso público entender, né, uma gosma na raiz, e essa gosma é para a própria bactéria se proteger. Como ela induz a raiz, como ela cresce ao longo da raiz, ela hidrata melhor a raiz da planta sob condições de estresse. Essa bactéria funciona melhor sob condições de estresse. Ela produz tudo isso para a própria bactéria se proteger. Entendeu? Não sei se deu para você entender essa tecnologia, como funciona. Ela é colocada na semente e pode ser aplicada também nas folhas. É uma bactéria tolerante à radiação solar, a uma temperatura mais elevada, como eu falei, né? No trigo, por exemplo, se você plantar o trigo a 35 graus, 40 graus, você não tem produtividade do trigo. Não vai ter o florescimento é precário, principalmente numa época que nós chamamos na antese, né? Que é o florescimento, e o enchimento do grãos. Se você tem essa bactéria por algum período, por uma semana, 2 ou 3, você pode ter um controle melhor, uma homeostase, né, da própria planta, equilibrando esse fenômeno, né, e não sentindo tanto. Quer dizer, é o que faz isso na natureza, essas bactérias estão na natureza. Mas não são todas as espécies, né? Muita gente pergunta, então qualquer espécie dessa bactéria funciona? Não, não funciona.
São milhares de espécies milhares de linhagens, ou vamos falar para vocês entenderem, de variedades, ou raças, ou cepas da mesma espécie, que nós chamamos Bacillus aryabhatae. Essa espécie foi identificada taxonomicamente há poucos anos e ela é encontrada em ambientes extremos. Até na estratosfera é encontrada essa bactéria, né? E essa linhagem, especificamente, que compõe o princípio ativo do auras, que a NOAA desenvolveu, né? Essa bactéria, ela é capaz de colonizar raízes de plantas. Itamar, deu para se situar deu com sim, essa tecnologia? Deu sim, mas eu fiquei com uma dúvida. O senhor está usando o trigo como exemplo, mas essa é uma tecnologia que ela é aplicável para a soja e para o milho também, é isso? Isso é. Eu dei o exemplo do trigo com relação à temperatura, que é muito sensível à temperatura. Mas o milho também é muito sensível à alta temperatura e a soja também. São plantas de regiões não muito quentes e com um certo nível de precipitação, né? A soja vem da China, né? Das regiões mais úmidas da China. E o milho do México. Ele não vem de deserto, de regiões muito secas, né? Itamar, e no caso desse inverno, a gente está observando que justamente agora o inverno ele está mais quente também em áreas de cultivo de milho na safra de inverno. Como é que essa tecnologia ela ajudaria se ela fosse aplicada agora, nesse momento? Justamente foi desenvolvida para condições de veranico, né? Os veranicos são pequenas estações com baixa precipitação e essa bactéria pode funcionar em pequenos períodos, né? Ela não é milagrosa, mas ela mantém a produtividade sem ser tão afetada, porque também essa bactéria ela promove o crescimento de plantas sob condições tanto de umidade, né? Mas ela funciona melhor sob condições de seca. Ela continua produzindo um hormônio que a bactéria produz um hormônio que induz a planta a se tornar mais tolerante. É o hormônio de tolerância seca. Vou trazer agora também aqui para a nossa conversa o Cláudio. Cláudio, o Itamar destacou aqui para a gente, né, as funcionalidades, como é que funciona algumas culturas indicadas para esse uso, mas eu queria entender um pouquinho melhor de você, como é que é feita essa aplicação? É no momento do plantio? É depois que essas lavouras estão já crescendo? Como que é feito o manejo, a aplicação dessas bactérias para ter esse efeito esperado lá na frente? Só fazendo uma soma aí nas palavras do Itamar, na realidade hoje ela está registrada para o milho, né? A gente conseguiu registrar pelo milho, nós já desenvolvemos a tecnologia e testamos para soja, algodão, trigo, e a gente observa que ela funciona em todas as culturas, mas nós entramos com o processo de registro e isso está nessa fase de registro para as outras culturas, né? Na realidade, essa bactéria, ela preserva, né, a produtividade, ela preserva o investimento do agricultor, né, isso é muito importante. O que a gente observa é exatamente como aqui no dia a dia, né, eu diria que essa tecnologia, eu tenho 37 anos de formado, eu diria que é a maior tecnologia que chegou na agricultura. É impressionante a capacidade dela de proteger o agricultor desses intempéries climáticos, tanto em altas temperaturas, como falta de chuvas, aí, que é o que o Itamar falou, né? A aplicação dela, a gente vem desenvolvendo aí e entendendo a melhor forma de resposta, dosagem, essa coisa toda. Então, já está bastante definido na cultura do milho, né, 4 ml, né, no tratamento de semente por quilo, né, e no suco, você pode, no micron, que é logo após o plantio, ali, concomitante com o plantio, você aplica 200 ml também via suco. E tendo umidade, condições de temperatura e ambiente, você também pode fazer via foliar, desde que você tenha, no momento da aplicação, umidade para fazer isso acontecer, porque sem umidade ela não percola até o sistema radicular, porque na realidade ela faz efeito quando ela está presente no sistema radicular. Então as formas de aplicação são várias, o que a gente tem de bastante tranquilidade em recomendar é exatamente essa aplicação cuidadosa, né? A semente é mais tranquilo, os 4 ml, na questão do micron também é tranquilo,
e assim, é impressionante os resultados que a gente vem colhendo. Eu estava falando até para o doutor Itamar aí, que desenvolveu a tecnologia, né? Um dos grandes problemas que a gente teve no início de trazer essa tecnologia para o mercado, né? Porque, na realidade, o Itamar nos mandou isolado e a gente desenvolveu a tecnologia, a gente formulou essa tecnologia para que pudesse chegar, né, de uma forma mais absorvível, com maior qualidade, para ser, né, aproveitada pela cultura aí nos vários modelos de tratamento. Mas o que a gente observa é uma entrega fantástica desse investimento. Quer dizer, o produtor ele investe aí, no máximo um saco de milho, e os resultados que a gente tem colhido aí ao longo desses 3 anos de desenvolvimento de teste, esse último ano aí de venda efetiva na cultura do milho, nós temos resultados aí de 4 sacos a 20 sacos de diferença, dependendo da situação do estresse aí no momento, quer seja de altas temperaturas ou de seca. Então, é uma tecnologia que realmente é extremamente importante, que, como diz o Itamar, a Embrapa, né, com o IVE, de proteger essa agricultura, da responsabilidade de trazer grãos para o mercado, não só nacional, mas mundial. Eu entendo que essa tecnologia que chega ao mercado aí é realmente uma das maiores revoluções agrícolas, né? Eu sou muito amigo do Alisson Paulinelli, do Roberto Rodrigues, né? E quando eles falam de revolução, eu diria que nós estamos aí presenciando uma das maiores revoluções chegando ao campo, né, contornando e protegendo. É muito importante que isso fique claro. A bactéria ela não aumenta a produtividade, ela protege o agricultor do investimento que ele fez, principalmente quando entra essas adversidades de temperatura e estresse hídrico. Então, ela tem se mostrado realmente uma garantia de produtividade para o agricultor. Ela tem 2 momentos importantes, ela tem esse efeito higroscópico, que é a gosma que o doutor Itamar falou aí, que são os polímetros, mas, por outro lado, também ela tem uma agressividade radicular, de crescimento do sistema radicular impressionante. Assim, eu nunca vi, né, com a minha experiência de agrônomo aí dos 37 anos, eu nunca vi um negócio desse, tamanho, agressividade, aumento do sistema radicular, né? Pra vocês terem uma ideia, nós tivemos aí o ano passado, na safrinha do ano passado, que foi até mais grave do que essa safrinha, nós tivemos só 40 milímetros de chuva, ou seja, não choveu na safrinha, né? E nós colhemos ainda 35 sacos de milho. Eu falei, mas de onde vem isso? Né? E eu fiz algumas observações, e venho fazendo algumas observações no campo. Eu ia sempre às 4 horas da tarde na lavoura, hora que não tinha mais orvalho. E o milho já tinha pendoado, baixinho, com muito estresse, mas eu via presença de água nas folhas superiores, né, durante a tarde. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, mas como que tem água aqui? Tem mais de 60 dias que não chove e tem água nas folhas superiores, né? E aí eu trouxe uma reta escavadeira para entender o negócio e cavamos ali no meio da lavoura para entender. E nós encontramos o sistema radicular do milho a 2,5 metros de profundidade. Tamanha a capacidade dela de ajudar nesse crescimento da raiz. E aí a gente observa, mas por que o milho não desenvolveu? Porque, na realidade, o adubo está na camada superior, e nessa camada superior estava seco, mas ele estava buscando água lá embaixo. Então, assim, é uma coisa realmente de admirar, nós que somos agrônomos e que gostamos aí do campo, né, é uma coisa impressionante, né, a capacidade que essa bactéria tem de proteger o agricultor do investimento que ele faz. Eu lembro, né, Cláudio, que você pegou seu aviãozinho e foi me mostrar 2 plantas de milho, uma com a bactéria e outra sem bactéria, né? Eu acho que você não acreditava. Eu disse, olha, essa bactéria produz um hormônio, essa bactéria induz a planta a baixar o hormônio do estresse, né? A planta sob estresse produz um hormônio e radicais livres. Essa bactéria induz a diminuição dos radicais livres e desse hormônio de crescimento. O Cláudio pegou seu aviãozinho lá e foi nos mostrar, né, uma planta com a bactéria e sem a bactéria. Então, ela induz os pesos, elas aumenta o crescimento dos pelos radiculares e, consequentemente, das raízes laterais, né? Então, ela vai buscar água, né? Ela vai mais fundo, né? Buscar mais, onde tem umidade mais embaixo. Muito interessante. E é uma bactéria que ela cria um ambiente de pelosidade em torno da raiz, né? Isso. E a pelosidade dela é tão importante que você melhora
a absorção de todos os nutrientes no solo, principalmente fósforo, que é um elemento imóvel no solo, né? Então, o fósforo, a raiz tem que chegar nele, ele não vem até a raiz, né? Então, a gente observa com essa bactéria também essa melhora a capacidade de absorção de fósforo que ela tem. Então, se eu ficar falando aqui, Guilherme e Virginia, eu sou o maior apaixonado por essa tecnologia, né? Assim, eu não tenho nenhuma pressa de andar com ela no mercado, porque eu estava falando com o doutor Itamar aí há um tempo atrás, que os desafios da NOAA de chegar com essa tecnologia até o campo, a gente tem que ter muita paciência. Primeiro, porque a gente coloca nos lados a lado, ela dá um resultado tremendo, o produtor não acredita. Aí você vai no segundo ano, dá um resultado enorme, o produtor também não acredita. Depois ele tenta produzir em casa e também não, a gente faz o lado a lado, a diferença continua. Então, a gente está levando 4 anos, porque a tecnologia ela é tão, eu diria, grandiosa, assim, que a gente sabe do benefício que traz para o agricultor, mas é muito difícil, às vezes, para o agricultor entender e acreditar no benefício que realmente essa tecnologia, através das mãos do Itamar e da Embrapa do Meio Ambiente, trouxe para o mercado. Eu espero que o NOAA poder fazer jus a todo esse investimento na pesquisa e nós no desenvolvimento da tecnologia, né, desse bacilo, para que realmente a agricultura brasileira possa realmente usufruir dessa grande tecnologia que é o Auras aí. Cláudio, Itamar, eu só vou interromper vocês um pouquinho para registrar aqui a participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nessa tarde aqui pelo YouTube do Notícias Agrícolas. O Caio César Furtado mandando boa tarde a todos. A Eliana de Souza Lima também mandando o seu boa tarde lá direto da Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, no estado de São Paulo. A Deise Maria Fontana também mandando o seu boa tarde. Sou pesquisadora e fiquei interessada, assunto muito relevante. Cláudio, eu vou aproveitar para já emendar uma outra pergunta para você. Essa aplicação, você comentou ali na fase de semente, na hora do plantio, e aí essas bactérias, elas ficam lá agindo e assim que tiver um período de estresse, uma seca, temperaturas elevadas, elas vão apresentar esse efeito. Tem um prazo de duração para isso? Em qualquer estágio da lavoura que acontecer esses problemas, ela vai agir? Como é que funciona essa duração do efeito, esse efeito ao longo do ciclo? A realidade, quando você trata a semente na emergência dela, você já observa um crescimento radicular logo ali do início, já é bem maior. Ela já expressa nos primeiros 7 dias de germinação, você pode tirar uma planta que você aplicou e outra que você não aplicou, a diferença já é gritante, eu diria, no desenvolvimento do sistema radicular. Ela já arranca, né, com uma capacidade maior. Pelo que eu tinha entendido do nosso professor que está aí junto comigo, né, a capacidade higroscópica dela, que são os polímeros, a viscosidade, é para 30 dias de proteção. Né? Ela consegue manter essa umidade aí, doutor Itamar depois me corrige se eu estiver errado, ela mantém essa proteção aí, né, em torno da raiz por 30 dias, mas a questão do aprofundamento do sistema radicular, ele é gritante. Então, assim, eu acho que fora esses 30 dias, o que vai preservar essa absorção é realmente essa profundidade dela, e ela vai ter mais água disponível, né, para a planta. Então, na realidade, o que a gente procura fazer e os testes que a gente está fazendo aplicamos aqui, né, no tratamento de semente ou no micron, que é na mesma hora, né, o sistema radicular ele vai ser colonizado. Durante 30 dias a gente tem uma proteção, e aquilo que eu volto a reforçar, o sistema radicular, você já pode medir entre uma planta tratada e não, é gritante, e o ideal é que você possa, a partir dos 30 dias, se você tiver condições e temperaturas adequadas, entrar pulverizando novamente essa bactéria, né, para manter, né, essa capacidade dela de desenvolver polímeros e fazer essa viscosidade em volta da semente. Então, aqui a gente trata, a gente já tem um resultado garantido aí de proteção, mas à medida que vai havendo um desenvolvimento da lavoura, a gente pode também, daqui 30 dias, não, o tempo está tudo ok, está chovendo bem, tudo bem, não, existe uma previsão de veranico, ou normalmente entra o veranico, se você tem umidade, você pode entrar e fazer uma pulverização, né, da bactéria, que você consegue ainda, né, obter os benefícios dessa viscosidade, aí, falando de uma maneira bem mais simples, né, para a proteção dessa umidade em torno do sistema radicular. Itamar,
Eu só queria entender a questão de um procedimento, porque é o seguinte, a gente está no período seco, principalmente aqui no Centro-Oeste, o produtor já está pensando na próxima safra, já tem pelo menos aí uns 60 dias que não chove de forma muito significativa, e as previsões, elas indicam aí a probabilidade da gente ter um atraso na estação chuvosa desse ano por conta de um laninha. Se confirmado, o que o produtor faz? Porque a gente pode ter atraso e a gente sabe, né, Itamar, que antes do início efetivo das chuvas, a gente tem aquelas chuvas irregulares, que chove de forma muito pontual. O que eu queria entender é o quanto que o produtor precisa de umidade para fazer essa aplicação e o quanto isso pode ajudar o produtor nesse ano, caso a gente venha ter aí pelo 3º ano consecutivo esse evento climático aqui no Brasil. É interessante isso aí, né? Essa pergunta aí, porque quando tem a seca já no início do plantio, esse plantio é evitado, né? Um dos manejos das plantações é evitar o período de seca, né? Toda semente tem que entumecer para germinar. Nenhuma semente germinaria sem uma determinada umidade. Essa bactéria precisa de uma determinada umidade para que não a bactéria, a semente, para que germine. Quando a plântula, que é a planta jovem, tem essa bactéria, ela se desenvolve melhor, né? Ela produz as radicelas e os pelos radiculares, e uma vez que essa bactéria induziu a formação de pelos, essa planta as raízes desenvolvem melhor para melhor absorção de nutrientes e água, né? Então, sobre um veranico moderado, essa bactéria, além de proteger através das mucilagens, que é aquela gosma que nós estamos falando, essa gosma aí, era bom lembrar, que nada mais é do que a mesma substância que nós estudamos, que é colocada nos cosméticos para hidratação e enrijecimento de pele do ser humano, né? É o ácido hialurônico. É um tipo de ácido hialurônico que hidrata melhor as superfícies radiculares. Então, sobre condições de seca, essa planta está mais bem protegida. Além disso, além de ter essa barreira física que a bactéria produz, a própria bactéria induz a planta a produzir enzimas antioxidantes. Do mesmo jeito que a gente toma a vitamina C para baixar os radicais livres, né, sob estresse, essa bactéria induz a planta a produzir enzimas antioxidantes para baixar e reduzir, sob estresse, os radicais livres, que são o que nós chamamos de oxigênio reativo, né? Então, já foi tudo estudado. Quando inocula essa bactéria na semente e a plantinha cresce e damos um estresse de seca, né, a planta, ela sofre e começa a danificar a fotossíntese, né? Então, nenhuma planta, né, produz, né, eficientemente sem uma boa, né, absorção de CO2 e liberação de oxigênio. Essa bactéria induz a planta a melhorar a eficiência fotossintética. Então, é quase uma revolução na agricultura, né? Eu acho que, como o Cláudio falou, eu nunca vi uma tecnologia dessas em todo o mundo. Virgínia, se você me permite, né, nós estamos colhendo agora na safrinha, começamos as colheitas agora, e nós estamos colhendo milho aqui com 100 milímetros de chuva. 100 milímetros de chuva para milho é praticamente nada, né? Uma cultura que demanda aí mais de 400 milímetros. Nós estamos produzindo 120, 125 sacos, 130 sacos de milho por hectare. Isso é uma revolução. Se nós não tivéssemos essa bactéria, eu diria para você que nós estaríamos aí com 70, 60 sacos no máximo. Né? Assim, é uma garantia de produtividade tremenda, né? Eu não estou dizendo que a bactéria aumenta 60 sacos, por favor, me interprete bem. É porque numa situação anterior a essa, a gente jamais investiria da forma que nós estamos investindo. Então, nesses últimos 4 anos que a gente está desenvolvendo essa bactéria e agora realmente efetivando comercialmente, a gente está colhendo resultados aí do Oiapoque ao Chuí. As entregas são, a proteção, ela é aquilo que eu falei para vocês, na pior das proteções é 4 sacos, nós estamos chegando a 23 sacos por hectare. Imagina isso numa área de plantio de safrinha de 10 milhões de hectares, 10 sacos, o que é isso? 20 sacos, o que é isso? Então, isso é uma grandiosidade, né? E o que a gente tem que deixar aqui é reforçar aquilo que o doutor Itamar falou. São vários bacilos da Diabatai, mas o bacilo que entrega essa tecnologia foi esse desenvolvido pelo meio ambiente, que a ANOA, juntamente com a Embrapa, desenvolveu a tecnologia.
Porque não é simplesmente você pegar a bactéria e jogar lá, não vai funcionar. Você tem que criar um meio, um ambiente para que ela possa ser eficiente lá no campo, né? Então, a gente chama muita atenção das pessoas que estão nos ouvindo aí, porque essa grandiosidade dessa tecnologia, ela tem que chegar da maneira correta ao agricultor, para que ele possa realmente usufruir de todas essas benesses dessa tecnologia que está aí no campo. É realmente quem conhece, quem hoje já testou, pode atestar isso que eu estou dizendo para você. É uma tranquilidade, uma garantia, porque nós tivemos, por exemplo, esse ano, nós tivemos muita chuva em janeiro e fevereiro. Depois, praticamente, março, abril e maio, praticamente não tivemos chuva nenhuma, mas nós tivemos uma reserva de solo fantástica. E com essa profundidade do sistema radicular e todas essas características que nós já dizemos, já colocamos aqui, a gente pode observar produtividades igual nós estamos tendo. Nós temos área aqui que choveu 100 milímetros, estamos colhendo 120 sacos. Nós tivemos área de 60 milímetros, nós estamos colhendo 80 sacos. Então, assim, a safrinha, ela passa para um cenário diferente, né, com essa proteção. Vale a pena a gente investir um pouco mais, porque o resultado pode vir. E, Cláudia, aproveitando para registrar mais participações do pessoal acompanhando a gente, a Simone de Souza Prado, Vitor Nasser, Aline Gregório, Heloísa Ferreira Filizola, todo mundo acompanhando a gente aqui ao vivo. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta, Cláudio. Essa bactéria, ela serve mais como uma prevenção para eventuais problemas climáticos ou, uma vez que a lavoura já estiver sendo acometida por esses problemas, dá para fazer essa aplicação e reverter esses problemas? É a pergunta do agricultor lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, Carlos Fonseca. Não, Carlos, não tem, ela tem que ser colocada da forma que nós colocamos. O ideal é nós iniciarmos com o tratamento de semente. Ela não tem como desenvolver o sistema radicular da maneira apropriada para garantir tudo isso que a gente está falando numa aplicação tardia, não. O ideal todos os testes nos levam ao tratamento de semente mesmo, ou então no micron, a aplicação para que a gente possa obter esses resultados aí que a gente vem falando. Eu queria te perguntar o seguinte: o senhor já participou aqui com a gente da nossa programação falando de uma outra bactéria que vocês da Embrapa também desenvolveram para essa questão de secas, aí tirada do mandacaru, hoje participando novamente. Como é que estão essas pesquisas da Embrapa nessa linha? A gente pode ter novas descobertas, novas novidades nesse sentido daqui para frente? Sim, sim. Essa bactéria é tirada de regiões áridas, né, como as do mandacaru, e já estamos fazendo melhoramento genético dessa própria bactéria que está no produto da NOA, né, para turbinar melhor a produção desses polissacarídeos, dessas mucilagens, desse ácido hialurônico. Estamos aumentando a produção de ácido hialurônico sob condições de seca. E olha só, para a gente encerrar, eu vou fazer a leitura aqui de mais um dos nossos internautas, né, Guilherme? O Marcos Alexandre está nos dizendo, Itamar e Cláudia, a elevação da temperatura deve causar um impacto negativo na agricultura de quase todo o planeta. A sociedade ainda não percebeu a grandeza de descoberta como essa, e o Lauro está mandando um boa tarde. Bom, a gente vai... Pode completar. É isso aí, né? A gente que está inserido aqui nessa parceria estreita com a Embrapa, desenvolvendo tecnologias, a gente sabe da grandiosidade que é isso, né? E assim, gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais o produto, né? No sentido de pesquisar um pouco mais e um pouco mais a fundo, né? Para que a gente realmente possa usufruir dessa tecnologia da maneira mais correta, né? A NOA é uma empresa que está situada em Patos de Minas, NOA é N-O-O-A, que é Noé em finlandês. Na realidade, a gente convidou a Embrapa, né? Esse Noé construiu uma arca, pegar tudo de melhor que nós temos agora para construir a nova agricultura, que é uma agricultura sustentável, uma agricultura de longo prazo, que vai sustentar aí essas populações que estão crescendo o tempo todo. Então, quem quiser entender um pouco mais dessa tecnologia, pesquisar um pouco mais, entra no site da NOA, NOA, N-O-O-A, .com.br, lá também nós temos uma loja virtual, nós temos todas as oportunidades de relacionamento, nós temos uma plataforma de educação também no site da NOA, onde a gente pode treinar as pessoas que queiram ser treinadas para entender melhor essa tecnologia, porque a melhor forma da tecnologia gerar resultado antes que a gente tenha um bom conhecimento, um bom entendimento de como a gente pode caminhar, porque a bactéria por si só não faz milagre, nós precisamos de um monte de ações
né, para garantir esse resultado, e nada melhor do que o conhecimento que isso está disponibilizado no site da NOAA aí. Muito obrigado pela participação de vocês, por ajudarem a gente a entender um pouquinho melhor o funcionamento dessa nova tecnologia, as aplicações para o produtor, os benefícios que isso podem trazer. E a gente deixa aqui o convite, o espaço aberto para vocês voltarem mais vezes, sempre contribuírem conosco, com todos os produtores do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, viu? Até mais, viu? Foi um prazer participar com vocês e com o Cláudio aqui também. Igualmente. Chamando o Itamar, me chama, que é sempre um prazer estar do lado dele aí, viu, Guilherme e Virgínia? E estamos à disposição de vocês, viu? Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Esses, o Itamar Melo, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, e o Cláudio Nasser, presidente da NOAA, conversando com a gente para mostrar uma nova tecnologia desenvolvida através de pesquisas da Embrapa para ajudar as lavouras a mitigar efeitos com temperaturas elevadas e faltas de chuvas. A bactéria atua nas raízes, então a aplicação é feita no momento do plantio, seja no tratamento de sementes ou diretamente no sucro do plantio mesmo, e aí essas bactérias ajudam o desenvolvimento do sistema radicular das plantas, elevando a capacidade delas buscarem água mais fundo, resistirem às secas, e aí a preservação do potencial produtivo é expressada mesmo em situações de bastante estresse hídrico, conforme os resultados da pesquisa mostraram ali para os pesquisadores da Embrapa e da empresa NOAA. Bom, eu vou ficando por aqui, a Virgínia também, nós vamos ficando por aqui, mas você pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas, acompanhar os nossos vídeos, deixar o seu like, mandar sua pergunta, seu comentário, participar da programação conosco. Também clique no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Nós vamos ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.